Olá, estamos começando mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou o pastor Alberto Júnior e juntos vamos comentar aqui a lição da Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, 18 de junho, e o título da lição, Eu os farei voltar. Todos nós já passamos por momentos de fraqueza ou oscilação na caminhada com Deus, não é mesmo? Vales em que o coração foi infiel ou ficamos mornos por tempo demais. O que o trouxe de volta a um relacionamento vivo com Ele? É a pergunta que a lição de hoje ela inicia, fazendo para nós. Se você já se distanciou dos caminhos de Deus, o que te trouxe de volta para Jesus? Cada um tem uma experiência diferente, E o fato de voltarmos para Deus nos traz a lição mais importante, é que a vida não faz sentido sem Deus. E nós temos então a pergunta dizendo assim, Zacarias 10, de 1 a 12, apresenta mensagens preciosas sobre como Deus traz seu povo de volta para si. Leia esse capítulo com bastante atenção e anote as mensagens centrais. Então a gente vai fazer aqui a leitura, mas eu recomendo que você depois aí, com o tempo, anote na sua lição exatamente respondendo, a pergunta. Então vamos lá, Zacarias capítulo 10, verso 1 a 12. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores. Oferecem consolações vazias. Por isso, o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Verso 5. E serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. Verso 7. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho. Os seus filhos verão isso e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi. Eles se multiplicarão como antes tinham se multiplicado. Embora eu os tenha espalhado entre os povos, eles se lembram de mim em lugares distantes. Continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Verso 11. Passarão pelo mar de angústia, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Assíria, e o cetro do Egito será removido. E por fim, o verso 12. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Então vamos lá, vamos responder aí a pergunta, Depois de ler o texto de Zacarias 10, verso 1 a 12. Deus, ele abençoaria o seu povo. Ele convidou o povo a pedir chuva, Prometeu fortalecer e salvar, reunir os dispersos, E fazer com que eles andassem no nome do Senhor, Com um vigor renovado. Então, na prática, relacionar-se com um ente querido que se afastou do Senhor pode ser desafiador. Porque muitas vezes a pessoa que se afasta, ela quer viver longe de Deus, ela não quer as coisas de Deus, ela não quer ouvir a respeito das coisas de Deus, E talvez você se pergunte o que poderia ter feito, de forma diferente, ou como você deve reagir agora, que a visão de mundo dessa pessoa mudou. E também você pode se sentir frustrado, e impotente diante de decisões equivocadas que ainda são tomadas. Esses pensamentos, eles influenciam a maneira como você lida com quem você ama. Por isso, é essencial que as suas atitudes e palavras sejam fruto do tempo que você passa com o Salvador.
Então você precisa se relacionar com Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa ser exemplo em Cristo Jesus, ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Porque o testemunho da sua vida, as suas ações, palavras e orações, muitas vezes pelo seu cônjuge ou por seu filho que se afastou, pode transformar profundamente o futuro deles. Então, como as orações de Jesus, né, por Pedro, mudaram a vida de Pedro. Pedro era uma pessoa extremamente impulsiva, era uma pessoa que muitas vezes falava e não cumpria, e Jesus orou, Jesus intercedeu por Pedro, e a vida de Pedro foi mudada. Então entregue ao Senhor toda a tristeza, julgamento ou condenação que você sente e peça que Deus ele substitua esses sentimentos por amor, o amor que só Ele pode dar para você. Peça que o Senhor revista você com o seu caráter, para que você desenvolva uma atitude amorosa e altruísta. E lembre-se, nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável, né? É o que está na citação do livro A Ciência do Bom Viver, na página 300. Então, por meio do exemplo de uma vida coerente que vai apontar para Cristo, aqueles que rejeitaram Jesus, eles vão enxergar em nós algo que só pode vir de Deus, né? A paz que excede todo entendimento, o amor que não desiste e a esperança que crê contra toda a probabilidade. Então, o amor de Deus por nós e pelos nossos amados, ele não vacila. Nós podemos oferecer aos outros esse amor que recebemos todos os dias. E você consegue entender a importância de passar tempo com Deus? A importância de pedir por um reavivamento, por uma reforma espiritual na tua vida? Nós precisamos disso, porque nós não vamos convencer as pessoas com as nossas palavras, não vamos conseguir forçar as pessoas a fazer aquilo que nós queremos ou desejamos. É através do nosso testemunho, é através da nossa vida. Então, se existe alguém na sua família que se afastou dos caminhos de Deus ou que talvez ainda não conhece a verdade da palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é orar por essa pessoa. Segundo, você precisa testemunhar na prática o que Deus faz na tua vida. E para isso acontecer, você tem que ter comunhão com Deus. Você precisa buscá-lo de todo o seu coração. E a lição ela tem sido extraordinária, né? Nós estamos chegando no final do trimestre e é uma lição extremamente prática, uma lição que mostra para nós que temas simples, vamos dizer assim, para aqueles que já conhecem a verdade há um bom tempo, eles não são tão simples assim. Eles são temas importantes, temas práticos, para que a nossa vida esteja cada dia mais alicerçada e preparada, né, para o encontro com Cristo nas nuvens do céu. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva, curta o vídeo, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades. Compartilhe também com seus amigos, com sua família, com o pessoal da tua igreja. E se você nos acompanha nas plataformas digitais, não se esqueça de assinar aí o podcast Porta Estreita. Deixa o teu review aí também, que isso vai nos ajudar bastante. E se você quer me encontrar, você pode ir às redes sociais e procurar por @albejunior, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, um forte abraço e até amanhã.